Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir essa nossa atividade. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, aqui de Araraquara, e nós estamos com um ciclo de debates, né, chamado Como fica o Brasil e o mundo depois da Covid-19. Né? Nós já tivemos outras atividades gravadas, com o professor Milton Lauerta debatendo a questão da política no Brasil, a questão da educação, cidadania, ideologia, religião, e hoje a gente tem uma atividade muito interessante com duas professoras que são experts no assunto, né, que é justamente um debate que a mim é muito caro e muito sensível. Eu acho que a todos que estão se importando cada vez mais com a política, vai ser interessante ver esse debate com essas duas professoras, que é justamente a atividade chamada o patrimonialismo e o pacto federativo no Brasil pré e pós-Covid-19. Né? Hoje, como convidadas aqui, nós temos duas pesquisadoras do Laboratório de Política e Governo da Unesp, duas pesquisadoras sêniores já, que estão há muito tempo no LabPol, a professora Lucileia Colombo, muito obrigado, professora Lucileia, pela tua presença, pela tua participação, e a professora Kátia Batista também, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Bom, dando seguimento aqui, sem mais delongas, como o título dessa nossa atividade é justamente o patrimonialismo e o pacto federativo no Brasil, né, eu vou passar logo a palavra, então, para a professora Kátia Batista, que é uma expert no assunto e vai nos trazer alguns elementos interessantes para a gente fazer o debate. A ideia é que a professora Kátia fale, primeiramente, depois, logo na sequência, eu passo a palavra à professora Lucileia, a gente faz uma pergunta ou alguma consideração a respeito da apresentação das professoras e elas já façam as suas considerações finais, ok? Então, professora Kátia Batista, sem mais delongas, a palavra está com você. Muito obrigado pelo tempo e obrigado pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Tauiu. Meus cumprimentos, né, a todos. Muito bom estar com você, estar com a professora Leia, né, mais uma vez, a gente realizando essa atividade do Laboratório de Política e Governo, né, sob a coordenação do professor Milton Lauerta, a gente tentando, né, ter aqui um espaço de superação, inclusive, né, para esse momento difícil que nós vivemos, trazendo algumas questões importantes que nós possamos dialogar a respeito. Bom, como o professor Carlos Tauiu já nos falou, né, eu vou discorrer aqui um pouco sobre a questão do patrimonialismo. Para a gente compreender o patrimonialismo de antemão, eu acho que é interessante nós termos em mente que existem três formas de administração pública. Historicamente falando, o patrimonialismo é uma delas, ao lado da administração burocrática, que vai emergir de fato no Brasil lá nos anos 30, com destaque nesse momento para o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, e a administração gerencialista, que entre nós começa a se desenvolver ali com a reforma do Estado, a partir de 1995. Bom, tendo isso em mente, eu não vou falar sobre, obviamente, né, a administração burocrática e nem a gerencial, porque não vem ao caso, mas vamos nos focar no patrimonialismo. O patrimonialismo, ele foi objeto de estudo, né, do sociólogo alemão Max Weber, e o Weber vai definir para nós o patrimonialismo como sendo um tipo de poder político típico da dominação tradicional, né, de caráter pessoal. Veja bem, né, esse aspecto, né, afinal, de caráter pessoal, nos diz muito sobre o que seja a ideia do patrimonialismo. Bom, o Estado, nesse tipo de administração, ele acaba funcionando como uma extensão daqueles que detêm o poder político. Com isso, e aí trazendo, né, um pouquinho
mais para a nossa realidade, a gente vai ter alguns aspectos que são inerentes à administração patrimonialista. São termos que vocês já ouviram falar, então, portanto, essa situada ela é necessária. Quando a gente fala de clientelismo, apadrinhamento, filhotismo, nepotismo, fisiologismo, cultura do favor, conchavos, corrupção, são aspectos, né, que fazem parte do patrimonialismo, que estão inerentes ao patrimonialismo. Bom, mas a administração patrimonialista, ela não é tão recente assim entre nós. Na verdade, ela vai prevalecer aqui no Brasil, né, como uma herança ibérica, ou seja, desde o Brasil colônia, e vai durar, digamos assim, que no seu formato mais puro, pelo menos, até a Primeira República. E por que eu estou fazendo essa delimitação? Porque é justamente ali no final da Primeira República que a gente começa a ter um desenvolvimento mais forte do capitalismo entre nós, e com isso a gente começa a conseguir perceber uma separação do mercado e da sociedade civil em relação ao Estado. É a partir dessa complexidade que a sociedade vai desenvolvendo que há a necessidade do desenvolvimento de um novo tipo de administração burocrática que até vem se antepor a essa administração patrimonialista. Tá? E por isso lá a gente tem esse marco da emergência da administração burocrática nos anos 30, né? E o patrimonialismo aí, didaticamente falando, né, demarcando até a Primeira República. Para a gente compreender o impacto de uma administração patrimonialista na atual conjuntura, portanto, acho que é legal ter essa localização histórica, né, no que diz respeito aí ao fato de que o patrimonialismo perdurou entre nós por pelo menos 3 séculos. Então, veja bem, não é de uma hora para outra que a gente consegue se livrar de algo que permaneceu entre nós, ditando comportamentos e até mesmo compondo aí a construção da nossa cultura por tanto tempo. Né? Não foram anos, não foram décadas, mas foram séculos. No entanto, é importante também dizer que a administração patrimonialista não é um modelo exclusivo deste período anterior da nossa história. Né? Ela surge lá no Brasil colônia, perdura do Brasil monárquico, vai até a Primeira República, porém, ela não é exclusiva deste período, né? Ela perdura, reforçando mais uma vez entre nós, até os dias de hoje. Durante o Brasil colônia, né, a gente vai ver, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil monárquico, nós vamos ver que há a figura do monarca, né, exercendo um domínio aí sobre os bens públicos e particulares, predominando aí relações marcadamente clientelistas, né, que para nós não é nenhuma novidade, e que vão ter continuidade também durante a República Oligárquica, né, tendo aí como foco, por exemplo, a política de governadores, o próprio coronelismo, né, que vai ser uma marca desse momento. Destaque aí também, né, para o revezamento que existia nesse período de Primeira República entre o Executivo Federal, onde, né, se revezava ali São Paulo e Minas Gerais. Em qualquer desses momentos, seja no Brasil colônia, monarquia ou Primeira República, o Estado nunca teve a necessidade de ser transparente ou de prestar contas, né, à sociedade, revelando-se aí um abismo, né, inclusive, muito grande entre Estado e sociedade. Não que esse abismo tenha sido superado, mas ele foi minimizado em boa parte. Depois a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Mas tratando aí em linhas gerais, então, o que é, né, o patrimonialismo? O patrimonialismo ele pode ser caracterizado aí por uma forte presença do pessoalismo, né, e, portanto, também há uma falta de profissionalismo, havendo uma falta de profissionalismo, há uma falta de técnica, de técnicos preparados para lidar com as situações e com as tarefas que lhe cabem dentro da máquina administrativa. Há uma falta de objetividade, e além da falta de objetividade, também há um predomínio da cultura do favor, há um predomínio da informalidade, há uma sobreposição de tarefas e de funções,
Então, imagine a bagunça que isso vira quando eu tenho várias pessoas sem saber o que fazer, todas elas fazendo a mesma coisa, ou talvez sem fazer nada, né? Porque está achando que a outra talvez esteja fazendo. Enfim. E além disso, a gente também tem uma outra característica que é a lentidão e a morosidade dos trabalhos desenvolvidos por essa máquina administrativa. Veja bem, esses aspectos que eu coloquei para vocês não é nenhuma novidade. A gente tem conhecimento, em muitos momentos eles ficam mais ou menos evidentes, desse funcionamento da nossa máquina administrativa na atualidade. Porém, ele já existe aí no decorrer de séculos. Então, a gente tem essa marca histórica do patrimonialismo entre nós. Só para fazer uma referência, melhor, duas referências muito rápidas, até para ser um incentivo de leitura, né, para quem esteja nos assistindo e talvez nunca tenha escutado falar sobre esse assunto, que diz respeito, primeiramente, a um autor que vai discorrer, né, sobre este assunto, que é Raimundo Fauro, no seu livro Os Donos do Poder. E o Raimundo Fauro vai falar o seguinte para nós: veja bem, o que existe entre nós é a existência de um estamento burocrático, né? E através desse estamento há uma dominação sobre a nação e as classes sociais. Então, veja bem, o controle do Estado patrimonialista seria aí a ideia do controle de poder também. E, simultaneamente, olha só que interessante, o clientelismo, os conchavos, o personalismo, assim por diante, seriam os meios de ascensão social. Não há aí, portanto, e esse é um ponto muito importante, não há aí uma separação entre o que seja a esfera pública e a esfera privada. Há uma confusão entre o que seja res pública, ou seja, a coisa do povo, e o que seja res príncipes, a coisa do príncipe. Né? Eu não tenho aí uma nítida separação, inclusive, dos próprios interesses que estão movendo essa máquina administrativa. O Raimundo Fauro vai dizer que, portanto, esta forma de administração patrimonialista é irracional. A la Weber, né? Ele vai pegar ali o Weber como referência. Está certo até um determinado momento, mas aí vem um outro autor que eu deixo aqui como sugestão de leitura também, que é o José Murilo de Carvalho, no seu livro Teatro de Sombras, onde ele vai discordar do Fauro, vai falar, não, esta máquina patrimonialista, obviamente, ela não é dotada de uma modernização administrativa, porém, ela carrega, sim, uma racionalidade que lhe é própria, que talvez não faça muito sentido para a própria administração, assim como faz para o sistema político. E aí eu acho que essa sacada, né, do José Murilo de Carvalho é fenomenal, porque quando a gente apresenta a ideia do patrimonialismo, parece o pior dos mundos, mas é o pior dos mundos para quem? E aí fica uma incógnita, ou melhor, fica uma provocação, né? Não vou responder lá. E além do Raimundo Fauro, a gente também tem outro autor importantíssimo, mais uma sugestão de leitura, que é o Sérgio Buarque de Holanda, no seu clássico livro Raízes do Brasil, onde ele vai nos falar, lá no capítulo 5, né, sobre o patrimonialismo. E é interessante, né, porque ele vai começar falando o seguinte, olha, o Estado não deveria ser uma extensão do círculo familiar, mesmo porque entre a família e o Estado existe uma descontinuidade, e talvez exista até uma oposição. E aí eu acho que o Sérgio Buarque até brinca, né, um pouquinho com a gente, porque ele vai, né, na sequência, falar o seguinte, olha, talvez essa confusão, então, que se faça entre o que seja público e o que seja privado tenha se originado por conta de um prejuízo romântico do século XIX, né, onde começou a se disseminar a ideia de que o Estado e as suas instituições descenderiam numa linha reta, né, ou seja, como uma simples evolução da família, né, do círculo familiar. Onde, então, acaba dominando interesses particulares, né, em detrimento aos interesses da coletividade, em detrimento ao que seja a ideia do bem comum.
Tanto é assim que o próprio Sérgio Buarque, né, vai atribuir o atraso nacional, né, o atraso do nosso contexto, né, brasileiro, justamente aí a essas relações patrimoniais que foram se criando ao longo da história e que, de certo modo, acabaram atravancando a construção de relações institucionais que apontassem para o bem comum, que apontassem para a construção aí, né, de políticas que atendessem de fato às demandas da coletividade. Tá colocado tudo isso. Então, o que nós temos, né? O que nos resta, né, de tudo isso, já que a gente, né, já destaquei de antemão que existem outros dois tipos de administração, né, a burocrática e a gerencial. E aí a gente vai perceber que, no Brasil, a nossa administração pública diz respeito a um sistema híbrido. Híbrido porque, apesar de que ainda prevaleça uma administração burocrática, mesmo levando-se em consideração, né, a administração gerencialista, a administração patrimonialista se faz muito presente também, né? Considerando aí esse passado marcado pela predominância de interesses particularistas, pela predominância do alto interesse, pelo uso privado, né, do que é público, e isso foi construindo uma história onde, até mesmo no atual contexto, onde nós temos instituições democráticas, né, que supostamente prezam pelo bem comum, o patrimonialismo ainda existe. Sempre digo que o patrimonialismo é o fantasma que nos acompanha a todo momento. Há quem diga que tudo isso é mentira. Né? Nós superamos esse tipo de comportamento, não existe mais essa cultura do favor, não existe mais essa cultura clientelista, inclusive esta foi a base, né, de formação, de constituição da administração gerencialista, porém, eu acredito que os fatos dizem o contrário. A teoria nos coloca aí uma perspectiva em que o pragmatismo, né, nos faz enxergar uma outra perspectiva. Bom, então, talvez, né, seja aí um dos maiores atravancamentos causados pelo patrimonialismo no contexto da pandemia em que passamos. A minha hipótese é de que o patrimonialismo teve muito a contribuir à fragmentação decisória que nós vivemos e que nós conseguimos enxergar, eu vou falar sobre isso, né, um pouquinho, obviamente, particularmente nesse contexto de pandemia, né? A fragmentação decisória, ela perpassa por esse aspecto patrimonial do Estado, onde é possível observar aí um determinado comportamento que aponta para uma orientação política que acaba inviabilizando, por exemplo, políticas públicas importantes. Acaba aí destacando para nós comportamentos, né, por parte de alguns atores políticos que apontam para uma ideia de governo monocrático. E esse é um grande problema. E ele é um grande problema justamente porque se a gente pensar que antes da pandemia surgir, então veja bem, o que tem de novo nisso tudo? Não é o patrimonialismo. Ele existiu desde sempre, né? Ele esteve entre nós desde sempre, em alguns momentos de modo mais evidente, outros menos, enfim. O que é de novo é o contexto da pandemia. E como ver, né? Então, o que já vinha acontecendo agora, onde a gente está aí com uma situação inusitada, como é que passamos? Já havia uma crise política, né, entre nós, cuja causa aí possui um forte viés patrimonialista. Essa crise, portanto, já existia, uma crise política já existia, e aí surge a pandemia, renovando essa crise política, inclusive, né? Trazendo aí para nós novos traços em relação a essa crise. Quando a gente vê a fragmentação decisória ganhando, de fato, traços nítidos, né? Contornos aí muito mais evidentes. Eu só vou jogar a questão, porque a professora Leia vai tratar disso, mas que se refere aí ao descompasso
das medidas adotadas pelo governo federal e das orientações de fato implementadas pelos governos estaduais e municipais. O fato é que essa polarização já é existente, né, ela se torna aí muito maior, com uma crise sanitária que ganha dimensões por conta de uma crise política, onde traços patrimonialistas são muito evidentes, e acaba gerando medo, acaba gerando insegurança entre nós, porque nós não sabemos até quando nós seremos reféns desse contexto, e nós também desconhecemos aí o mundo que nos espera. Bom, é isso, eu encerro por aqui para a gente conversar. Isso, maravilha, professora Kátia, muito obrigado pela exposição. Eu já tinha feito aqui algumas anotações e são coisas que eu acho que a gente vai poder debater muito e que nos ilumina de forma muito importante esse momento que a gente está vivendo. Então, dando continuidade agora, eu passo a palavra à professora Lucileia Colombo, também pesquisadora do Laboratório de Política e Governo da Unesp, e que vai tratar um pouquinho mais da questão do Pacto Federativo no Brasil. Obviamente, essas questões elas estão interligadas, não à toa que vocês duas estão nos dando essa aula, né? As questões elas estão interligadas, e aí depois a gente faz um bate-papo, uma pergunta, se alguém tiver, se a professora Lucileia ou a professora Kátia tiverem uma pergunta para outra, a gente faz um bate-papo e considerações finais. Professora Lucileia, muito obrigado por estar presente aqui conosco e obrigado pela sua presença. Oi, boa noite para vocês. É um prazer estar com a professora Kátia, o professor Carlos Tawil, né, nesse momento que é, sobretudo, de reflexão, de nós pensarmos, né, como é que ficam alguns contextos em que nós, como cientistas sociais, como cientistas políticos, como sociólogos, podemos elucidar um pouco melhor. Eu acho que nunca foi tão importante a presença das ciências sociais para tentar colocar, de fato, alguma racionalidade num momento que é afetivamente, emocionalmente, psicologicamente tão complexo, né? Então, acho que é um momento histórico para as ciências sociais interpretar, né? E fornecerem algum alento sobre o processo histórico que nós estamos vivenciando, que é único, né? Bem, a minha ideia aqui é tratar um pouquinho do federalismo e também do federalismo como um pano de fundo e também da questão de políticas públicas, que eu acho que também nos interessa, sobretudo no momento pós-pandemia. E aí, pegando, então, o gancho que a professora Kátia tratou, né, que ela de fato deu uma descrição de como o Estado brasileiro foi historicamente, quais são as suas características preponderantes, né? E, aliado a isso, nós temos o federalismo. O que é o federalismo, afinal de contas, né? Existe só no Brasil? Não. Alguns países adotam o federalismo, enquanto outros não são federalistas. É importante destacar isso, que nem todos os países adotam a forma federativa de governo, tá? Então, o que acontece? O federalismo, ele se tornou bastante conhecido com a obra dos autores Hamilton, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. O que fizeram esses autores? Eles que o federalismo era a forma mais simples para resolver conflitos, dilemas e contrassensos que a sociedade americana apresentava, né? Na verdade, esse estudo acabou sendo subsídio da própria Constituição americana, que é considerada uma das mais estáveis do mundo e uma das mais enxutas também, porque ela tem poucos artigos, ela é uma Constituição pequena e é uma Constituição que muda pouco historicamente. Então, considerando isso, podemos dizer que ela é estável para a cultura e para o contexto dos Estados Unidos,
tá? Talvez o que é bom para eles não seja bom para nós. As particularidades também precisam ser levadas em conta. Mas a principal contribuição desses autores foi a ideia de checks and balances. O que significa isso? Pesos e freios e contrapesos, tá? Ou seja, nenhum ente federativo pode exercer influência além das suas competências institucionais sobre os demais. Então, nesse sentido, se nós considerarmos que nós temos poder legislativo e poder judiciário, e, no caso brasileiro, União, estados e municípios, isso significa que cada um deles tem as suas competências muito bem definidas. E definidas aonde? Na própria Constituição Federal, né? Então, o tipo de checks and balances, ele é muito importante e muito interessante. Não à toa, a Constituição de 88, ela declara que o federalismo ele é cláusula pétrea. O que significa isso? Não podemos dissolver a maneira como nós nos organizamos, né? Então, até essas ideias separatistas, Estado, querer se separar dos demais, isso é inconstitucional. A Constituição de 88 já declara que, apesar de todos os problemas e de qualquer desafio, o federalismo permanece, tá? Bom, além desse princípio de checks and balances, nós temos outras duas esferas bem definidas, que são autonomia e dependência. Então, nós pressupomos que todos os entes federados devem ter autonomia para decidir sobre as suas jurisdições, aquilo que lhes for melhor, e também independência, quer dizer, em certo grau, podemos, todos os estados da federação, depender em algum grau do governo federal, ou municípios dependerem de seus estados. Então, essas duas esferas, autonomia e independência, elas estão muito presentes quando nós falamos também de federalismo. Além disso, o federalismo, ele vem do latim fidus, que quer dizer pacto, ou seja, um pacto. O que é vantajoso, então, nesse pacto? Veja, porque se eu estou abdicando, enquanto uma unidade federada, da minha liberdade, da minha individualidade, eu tenho que ter, por outro lado, algumas vantagens para estar nesse pacto, correto? A vantagem maior, pela maioria dos estudiosos do federalismo, é a ideia de proteção, né? Juntos, num pacto, a proteção vai ser maximizada, certo? Bem, outra característica importante em relação ao caso brasileiro especificamente é que o federalismo oscilou muito em um pêndulo entre centralização e descentralização. Centralização política, econômica, social e descentralização também política econômica, né? E por quê? Porque o federalismo, ele consegue se ajustar ao sistema de governo, a forma de governo que nós temos para aquele momento, né? Então, centralização, nós podemos observar nos períodos em que o Brasil viveu regimes autoritários, por exemplo. E a descentralização, regimes mais abertos e regimes democráticos. A fonte, inclusive, da Constituição de 88 foi a descentralização, a grande descentralização. Mas eu vou voltar sobre ela daqui a pouquinho. Uma outra questão que nós temos, então, primeiro, checks and balances, segundo, autonomia e dependência, e um terceiro ponto que eu coloco, junto com competição e junto com centralização e descentralização, é a ideia de um federalismo mais ou menos competitivo, ou mais ou menos colaborativo, né? Vejam, um federalismo extremamente competitivo é ruim? Não, desde que, por exemplo, todas as esferas competissem pela produção de boas políticas públicas. Imagine isso no Brasil, né? Estados, municípios competindo pela boa produção de políticas públicas. Seria bacana, né?
Ao mesmo tempo, a colaboração e a cooperação também são elementos que são muito valorizados, especialmente para nós termos, por exemplo, um fenômeno como a guerra fiscal, que no Brasil é recorrente, onde os estados eles acabam enveredando por ações altamente competitivas e pouco colaborativas, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que o federalismo ele é uma linha muito tênue e muito sutil, e através da qual qualquer movimento pode desestabilizar todo o conjunto do país, né? É muito conveniente que nós, que aliado à ideia do federalismo, a gente também consiga entender a produção de políticas públicas nesse sistema. Como é que a política pública num Estado federado, como é o Brasil, né? Num federalismo que é ora competitivo, ora colaborativo, tá? Como é o nosso caso. Bom, voltando à ideia da descentralização, a Constituição de 88 ela foi uma Constituição que, na realidade, promoveu grande descentralização, né? Tanto de poder para os estados e para os municípios, como de recursos para essas mesmas esferas federadas. Por que isso? Porque a descentralização ela foi, de certa forma, confundida com democracia. Nós saímos de 21 anos do período militar, né, onde direitos civis, direitos políticos foram alijados desse processo, né, e, de fato, a Constituição, ela, de alguma maneira, não promoveu um programa de descentralização. Ela colocou a descentralização como uma prática, né, recorrente e aumentou o poder dos estados e municípios. Porém, sem um programa, como eu venho salientando. Quer dizer, agora vocês imaginem o que um pequeno município lidar com uma grande autonomia que ele é capaz, né? Sem uma expertise, sem um corpo burocrático. Então, de certa forma, essa descentralização, ao longo do tempo, ela promoveu alguns problemas também operacionais, tá? Para esses entes federados. Pelo lado das políticas públicas, podemos dizer que a Constituição de 88 ela rompe um pouco com a ideia da cidadania regular, tá? Da ideia do José Murilo de Carvalho, pegando o gancho, né? Falo também de cidadania, quer dizer, antes da Constituição de 88, cidadão era aquele que, de fato, tinha vínculo com o mercado de trabalho. E tinha carteira assinada, portanto. Então, ser cidadão é uma dependência de um sistema, sobretudo capitalista, né, e geração de empregos. A Constituição de 88 rompe com essa ideia e ela coloca a cidadania plena. Ou seja, todos os cidadãos têm direito a todos os direitos, somente aqueles que vinculados formalmente ao mercado de trabalho. Então, isso foi uma grande inovação, né, para o Brasil no final dos anos 80. Não é à toa que ela é considerada a Constituição cidadã, né? Entretanto, se nós formos pensar hoje, né, o desenho da Constituição de 88, que ele foi muito debatido, de fato popular, que absorveu todas as emendas populares, né, uma Constituição robusta do ponto de vista da consagração de direitos, né. Entretanto, com as particularidades do Brasil, porque o Brasil ele é um país muito heterogêneo, por ser territorialmente também muito grande, né, nós temos aí diferenças regionais significativas entre os blocos Sul e Sudeste, em contraposição aos blocos Nordeste, Norte e Centro-Oeste, né? Então, o Brasil territorial é muito grande, e aliado a isso, nós tivemos uma contraposição entre políticas universais, mas que na prática elas acabam sendo setorializadas ou elas acabam não cumprindo com o papel da universalidade. Então, nós temos um primeiro problema aí,
né, que, de fato, é uma certa frustração na obtenção de políticas públicas. Porque o que são políticas públicas? É o cidadão agir diante do Estado? Quer dizer, eu consumo políticas públicas que o Estado me concede? Não, na realidade, a ideia da produção de políticas públicas de todo cidadão é que ele participe tanto da ação como da implementação dessas políticas. Entretanto, o que nós estamos observando nos últimos anos é um distanciamento cada vez maior do cidadão e dessa ideia de participação política. Há um vácuo. E eu considero que esse vácuo reside exatamente nessa frustração da obtenção de políticas públicas que não correspondem às expectativas geradas por esses cidadãos. Né? Então, de um lado, nós temos a política pública e a participação política como elementos chaves para a consolidação da democracia, e, por outro lado, nós temos uma ideia de que democracia para quem? Quem é que tem poder de fala na sociedade, nas instâncias, nas arenas institucionais? Quem, de fato, participa para a concretização de boas políticas públicas no Brasil? Então, esses dois princípios, né, a falta de acesso às políticas públicas e uma descrença na via democrática, acabam afastando os cidadãos da política. Por outro lado, nós estamos vivendo agora, e a minha fala, lançando algumas ideias para o debate, né? E por outro lado, nós temos também necessidade cada vez maior agora de recorrer a políticas públicas para resolvermos um contexto de pandemia que está, né, mundialmente todo o nosso sistema de welfare state, inclusive, né? Porque agora, como termos boas políticas públicas que atendam de fato a todos? Esse é um grande desafio que se coloca. Por outro lado, nós temos também no Brasil eventos recentes que acabaram trazendo mais problemas, né, do que soluções. Por exemplo, a reforma trabalhista, né, e a PEC do teto de gastos. Quer dizer, são dois eventos que, de fato, exigem uma ideia um pouco sensível sobre o futuro dos trabalhadores agora, né, porque o último censo, a última nota do IBGE, mostrou que o Brasil tem milhões de desempregados. Então, como lidar com essa questão agora, aliada a essa dimensão pandêmica que se coloca? Então, isso, lançando algumas bases para os debates. Muito obrigada. Debate. Muito obrigado, professora Lucileia. Também trouxe elementos importantíssimos para a gente pensar o Brasil nesse contexto de pandemia, né, e para a gente refletir sobre a formação brasileira, o funcionamento da sociedade política brasileira, né? E você e a professora Kátia trouxeram algumas questões que eu vou fazer aqui uma breve pergunta junto com uma ponderação, e aí vocês respondam da forma que vocês acharem melhor, né? E façam da forma que vocês acharem mais conveniente. Tá? Mas eu vou tentar pegar um pouquinho do que a professora Kátia falou e tentar juntar com a última parte da sua fala, professora Lucileia, que eu achei muito interessante e que também acabou fazendo parte das minhas pesquisas de doutorado, que foi essa questão justamente da Constituição de 88, ela fazer uma confusão, né, do aspecto de descentralização com o conceito de democracia. Ou seja, descentralizar quer dizer democratizar. Né? Foi mais ou menos isso que eles estavam pensando lá a gente precisa democratizar, então vamos descentralizar. E aí é muito interessante, porque eu estava dando uma aula para uma turma de Teoria Geral dos Direitos Humanos, alguma coisa assim, num curso que eu dou,
e a gente estava tratando a respeito do direito à propriedade privada, que está garantido na Constituição Federal, né? Mas também está garantido na Constituição Federal que todos os cidadãos brasileiros têm direito à propriedade privada, desde que elas obedeçam à sua função social, né? E o interessante é que ela não descreve qual é a função social da terra, né? Ela deixa para os planos municipais, ou seja, ela dá uma diretriz, né? Fala, todo mundo tem direito à propriedade privada. Tudo bem, desde que elas obedeçam à sua função social da terra. Tudo bem. Quem é que determina qual é a função social da terra? O município. E aí, para a cidade de São Paulo, a terra tem uma função social, para Araraquara tem outra função social, para Alagoas, para Maceió, ou seja, para cada cidade acaba tendo uma função social diferente, né? E aí, isso tem tudo a ver com o que a professora Kátia comentou, porque o patrimonialismo no Brasil, né, você mencionou aí autores importantíssimos como o Sérgio Buarque, o Raimundo Faoro, né? Eles comentam, né, que, por exemplo, no texto do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, juntamente também com os textos do Oliveira Viana, eles vão falar que o Brasil, cada fazenda é uma nação, né? Cada fazenda tem as suas próprias regras, a sua própria soberania, né? E aí, a pergunta que eu faço para vocês vai mais ou menos nesse sentido, ou seja, como que um país que tem arraigado essa questão da extensão da família, do Estado como extensão da família, né? Como que um país que tem isso tão arraigado, tem isso nas suas raízes, tem isso tão forte na sua cultura política, como que ele pode externalizar em políticas públicas, aí já indo para a professora Lucileia, como que ele pode externalizar em políticas públicas a efetivação de uma res pública, né? A efetivação de uma cidadania, a efetivação da coisa coletiva, né? E a gente pensando isso nesse momento de pandemia. Só para finalizar a minha fala e a minha pergunta, e aí já dando a minha opinião, que eu acho que o nosso coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, o professor Milton Lauerta, ele tem um texto que ele escreveu 1 ano após a promulgação da Constituição de 88. Ele escreve esse texto em 89. Ele fala, se eu não me engano, é o resgate da esfera pública, é o título do texto. E ele vai falar que o que vai se produzir no Brasil com a promulgação daquela Constituição federal é um macunaíma robesiano. Olha que termo interessante que ele utiliza, né? Um macunaíma robesiano. Ou seja, é que vai ser radicalizado as características robesianas do nosso macunaíma, né? Ou seja, nós vamos ser mais egoístas, nós vamos ser mais individualistas, nós vamos ser mais, cada vez com mais medo, vingança, etc, 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 né? E eu acho que nesse momento de pandemia, o futuro, o horizonte, ele não é promissor, né? A minha fala, quando eu fiz a fala de cidadania com o professor João Mauro, dentro desse ciclo, eu disse, eu não vejo um horizonte promissor, um horizonte de luzes, eu vejo um horizonte de trevas. Eu acho que a gente tende a radicalizar o que há de pior no ser humano, né? E aí a minha pergunta que eu faço para vocês é essa: como vocês veem o horizonte do Brasil, né, na pós-pandemia, né? Eu acho que primeiro a gente segue a mesma ordem, primeiro a professora Kátia e depois a professora Lucileia. Cadu, sua questão é muito interessante, porque quando, né, nós tivemos aí a consolidação, né, de diversos direitos, a conquista de muitos direitos, a Constituição de 1988, logo em seguida, acreditou-se que a nossa democracia já estava consolidada e que a nossa tarefa, e nós não tínhamos mais tarefa nenhuma a fazer em relação à construção desses direitos. Nossa tarefa talvez fosse outra, e fosse essa que apontasse justamente a valorização da nossa esfera individual. E isso trouxe problemas gravíssimos, que aquilo que se projetou como sendo luz, tornou treva. Sem que naquele momento, né, eu digo naquele momento as pessoas, porque eu era uma criança naquele momento, sem que as pessoas se dessem conta
né, do que estava por vir. E eu lembro bastante, né, para pensar um pouquinho a respeito do que seja uma perspectiva de mudança, para lidar com esse cenário caótico, né, que nós vivemos, eu lembro bastante do Werneck Viana. Acho que é um autor que traz aí para a gente uma reflexão, eu acho bem interessante, porque ele vai falar o seguinte, olha, se a gente for pensar na ideia de patrimonialismo, lá na versão do Raimundo Fauro, onde, né, onde o Fauro nos coloca um patrimonialismo avassalador, né, de um Estado forte, autoritário, pesado, né, que domina a nação, que domina as classes. Então, a solução para lidar com esse patrimonialismo avassalador não estaria no Estado, estaria na sociedade, pensando numa lógica, e simultaneamente, pensando também, portanto, né, consequentemente, melhor dizendo, haveria que ter uma mudança das dinâmicas de interesse. Porém, né, o próprio Werneck Viana vai falar, olha, mas a sociedade nunca demonstrou também, nunca representou ser um círculo de virtudes. Exatamente. E aí eu retomo o que eu acabei de falar, só a gente ir ali para o comecinho dos anos 90, né, onde a gente teve aí uma onda de individualização perversa, onde começou a se menosprezar a democracia, demonizar o Estado, mostrando para a gente que, na verdade, a nossa democracia não estava consolidada e, portanto, ainda não só era, como se faz necessário na atualidade, a construção de uma agenda republicana. Exatamente. Como nos propõe o professor Werneck Viana, né? Uma agenda republicana que aponte para a ampliação da democracia, mas também, uma ampliação da cidadania, uma educação para a democracia. A gente saiu do regime militar, mas nunca houve uma educação para a cidadania, a gente desconhece quais são os nossos canais de participação. Como a professora Lucileia falou, né, a respeito da construção das políticas públicas, nós desconhecemos como as políticas públicas são construídas, quando, na verdade, elas devem partir de nós, sociedade, das demandas da coletividade. No entanto, as políticas públicas, e aí, professora Lucileia, se eu estiver equivocada, pode me corrigir, elas me parecem, em sua maioria, ainda sendo ditadas de cima para baixo. As pessoas desconhecem o que seja a ideia, por exemplo, dos conselhos de direitos, o que seja a existência das conferências públicas, onde as propostas são tiradas para a construção de políticas públicas, ou seja, a gente desconhece o próprio contexto democrático que nós vivemos. Por isso que eu também afirmo, nossa democracia foi construída, já nasceu defasada, por conta do patrimonialismo, né, tão impregnado em nós, o nosso comportamento, não é só um patrimonialismo do Estado, é um patrimonialismo também da sociedade. Eu não vou entrar, né, nos méritos dessas definições, mas é isso. E, portanto, aí a minha perspectiva de mudança diz respeito a essa necessidade de uma educação para a cidadania, fundamental. Eu concordo com você, professora Kátia, e eu acho que sem eu só, antes de passar a palavra para a professora Lucileia, eu acho muito interessante isso que você nos trouxe, porque nós temos dois momentos em que isso fica muito claro, né? Ou seja, no ato da nossa proclamação da República, nós tínhamos, eu já fiz essas contas, que vai estar inclusive na minha tese, né? Se a gente juntar a lei dos sexagenários, mais a lei do ventre livre, e mais a lei áurea, juntar essas três populações, né, inclusive de negros que já não eram mais escravizados, né, por estarem livres ou pela lei do sexagenário ou pela lei do ventre livre. Juntar com os negros e as negras que foram libertos, né, que foram libertados, assim que foi assinada a Lei Áurea, a gente tinha mais ou menos quase 40% da população de escravos. E escravos naquele momento não era sequer ser humano, era coisa, né? O escravo era objeto. Então, como que a gente pega 40% da população de um país que era tido como coisa e transforma ele em cidadão de uma república? Não, ele foi ser humano ainda,
né? Mesmo porque eram analfabetos, não podiam nem votar na Primeira República. Exatamente, por isso que eu falei de dois momentos. O primeiro momento, esse da proclamação da República, e o segundo momento da Constituição de 88, né? A gente não teve realmente uma formação cidadã, né? Não tivemos uma formação de república, uma formação de cidadania, né? E aí eu já passo a palavra para a professora Lucileia, para ela dar as considerações finais dela também e ver como ela vê o horizonte daqui para frente. Muito se falou, né, o que seria o futuro, então, pós-pandemia, com algumas projeções de que nós agora olharíamos mais para dentro, olharíamos melhor, mas eu acho que o contexto, ele se mostra cada dia mais distante dessa projeção otimista. Vide, por exemplo, a necessidade que todos sabem, né, do uso de máscara na rua, e o que acontece, a máscara não existe. É um exemplo muito simples de como a gente não está conseguindo, de fato, pensar no coletivo. Né? É um exemplo muito simples de um uso básico, de como está difícil pensar no pacto, e aí trazendo o federalismo de novo, quer dizer, o pacto. Vamos ficar com essa ideia, pacto. Para pacto, todos precisam participar. Isso chave. Porque se só uma parcela participa, a parcela que está preterida nesse processo, ela vai ter ódio, ela vai ter rancor, ela vai ter frustração. E é tudo isso, são esses sentimentos que vêm na política brasileira dos últimos anos. No caso, é um pouco pior, porque, veja, nós estamos num contexto de uma pandemia que, anteriormente, nós tivemos um impeachment, né, e o recrudescimento, de certa maneira, de novos atores políticos que venceram as últimas eleições. Atores estes que surgiram com uma outra proposta que até então não estava, né, na condição natural da política. Sem nenhum valorativo, a circulação, né, e a substituição política, ela é muito importante, eu acredito nisso, para o arejamento da própria democracia, mas acontece que nós tivemos eventos políticos muito significativos e logo em seguida uma pandemia. Então, o que as pessoas estão muito preocupadas com a manutenção dos seus empregos. Desde sempre, desde o primeiro dia do isolamento, essa foi a tônica. Como é que vão ficar os empregos? Como é que eu sustento a minha família? Como é que eu garanto o alimento para os meus filhos? Exatamente porque as pessoas não creem na política como aquela de conflitos. E nesse sentido, eu sou totalmente favorável a uma pedagogia política, né? Nós precisamos ensinar as pessoas o que é participar politicamente. E nós precisamos, sobretudo, tirar esse estereótipo da política como algo que não traz consenso, algo que não traz soluções. Né? Então, eu acho que é uma retomada dos princípios mais puros da política como uma arena de resolução dos conflitos. Porque eu temo que o recrudescimento dessas ideias de afastamento da própria arena política vai trazer muitos e muitos dissabores para o Brasil, mais do que nós já temos no momento, né? E pelo lado das políticas públicas, eu creio que agora é um momento de criatividade, né? Mesmo porque formular políticas públicas em situações de calamidade é um contexto novo também. As políticas, elas são formuladas de modelo top-down, bottom-up, quer dizer, ou de cima para baixo, ou para cima da população participando, embora a nossa história diz muito que nós temos muito modelo top-down, de cima para baixo, mas o fato é que agora o modelo de formulação de políticas públicas é pensado, porque é uma situação emergencial, né? É uma situação nova e que
gestores vão participar dessa formação? Com quais conhecimentos? Nós mesmos não sabemos, por exemplo, o que de fato a Covid-19 causa, né? Nós temos algumas ideias, mas é muito inicial, os estudos são muito iniciais, então, por isso, pensar política pública para todo gestor agora, estadual e federal, vai ser um desafio. E vai precisar fundamentalmente de articulação e de colaboração, né? Acredito que atitudes competitivas, nesse momento, podem trazer soluções para os seus territórios, para os territórios desses gestores que representam, mas no limite da coletividade para o pacto será necessário ideias mais colaborativas. Maravilha, professora Lucileia, muito obrigado, foi muito bom. Muito obrigado, professora Kátia, também. Eu que agradeço a todos, né, vocês, quem mais talvez nos assista. Exatamente. Logo, logo esse vídeo vai estar já disponível no canal do YouTube do LabPol, do Laboratório de Política e Governo da Unesp, divulgado nas redes sociais também, Facebook, Instagram, etc. e tal. Gostaria, então, de agradecer a todos e a todas que nos assistiram, que nos assistem, e agradecer uma vez mais a professora Lucileia Colombo, que está longe, né, Leia? Está longe, mas que bom que a tecnologia nos permite manter esse contato e que a gente mantenha acesa essa chama de debate, de discutir o Brasil, a sociedade, a política, como melhorar, porque eu acho que com um bom diagnóstico a gente consegue pensar bons prognósticos, né? Então, eu acho que esses debates são extremamente importantes. Então, boa noite a todos e a todas, muito obrigado e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite.